já vi que já tem gente eu tentando entrar aqui ainda no... Ai, meu Deus. No computador, pra poder acompanhar os comentários e tudo mais. Eu nem vi que já tinha gente entrando. Olá, tudo bom com vocês? Como é que foram de semana? Eu iniciei mais cedo justamente pra... Ai, como é que... Ai, não queria assim, não. Boa noite, Rafa. Eu iniciei mais cedo justamente pro pessoal ir chegando. Deixa eu só... Vocês estão me escutando bem? Tudo direitinho? Deixa eu voltar, que eu gosto de entrar do outro jeito, que fica melhor de ver os comentários. Abriu de uma forma que eu não conseguia ver os comentários todos. Como é que vocês foram de semana? Como é que estão? Ah, eu acho que é aqui. Quando for... Ah, eu acho que é aqui mesmo. Achei. Quando for 6h30 eu já vou iniciar. Boa noite, tia, tudo bom? Boa noite, Bruna. Deixa eu tirar o som do vídeo. Começou escuro mesmo. Começou escuro, mas já eu acendo a luz. Como é que foi a semana de vocês? Escutando vocês estão, né? Tudo escuro novamente, Gabi. Boa noite, Nani. Eu me toquei só há pouco tempo que eu só consigo ver quem entra se eu tenho a pessoa como amigo. Então, assim, boa noite para quem eu não vi e que tá vendo a live, no caso, escutando agora. Boa noite, Ju, tudo bom? Um minutinho e a gente já começa. E aí o pessoal que for chegando depois vai chegando. Ai, deixa eu só mudar a conta. Bom, vou dar início então à live. Quem for chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos iniciar hoje com um texto chamado Lembranças, por Natália Barcelos. Como as histórias que por vezes pra gente tão particular vive se repetindo no coração de outras pessoas. Era para estar presente, de corpo, alma e coração. Sentir, vibrar, jorrar de emoção. Vidas que nos fez vida. Atravessaram os nossos dias e nos ensinaram a crescer. Crescer para viver. Em meio aos dias, para nós infinitos, demos juntos choros e gritos. Também teve broncas, brincadeiras, carinho. Partilhas que hoje também nos ensinam a ser forte e romper e recompor para sobreviver. Algumas histórias ficam na memória e nos levam a viajar quando sentimos odores, cheios de sabores, com milhares de cores que por hora ficou cinzenta aqui. E sem avisar, deixou tudo amarrotado, perdido, desnudado.
A alma e o coração, acostumado a viver de ilusão, chora esperança, grita a lembrança. Alimenta o corpo de fé. Segue sem poder dar ré, para não se perder no caminho. Na lembrança das mãos que consolavam e ensinavam o menino que hoje anda sozinho. Vivos em nós, vira extensão nos atos repetidos sem intenção e ajuda a desembaraçar em meio a tanta confusão. Foi debaixo de chuva dentro de nós que desatamos os nós da perda e que deixamos o coração falar. Através dos votos surgiram todas as estações em meio ao clima primaveril de setembro. Nosso interior pedia respostas dos céus. Essa não poderia, para nós, ali faltar. Era necessário para nos alimentar. Veio chuvisco para limpar. Também veio o vento para levar a lembrança planejada que não tivemos chances de entregar. E para finalizar, e de lá recomeçar, demos passos a dois, unidos pela força divina para simbolizar as vidas que Deus chamou para com Ele lá de cima nos iluminar. Até. Olá, pessoal. O cabelo era para estar mais molhado, mas ele já secou um pouco. Mas eu acho que ele ainda tá bagunçado, não sei. Enfim, chuvas, né? Como esse poema de entrada já alertou. Esse poema de entrada de boa noite, né? Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite, Paula. Boa noite, Alice. Boa noite, professora Fabrícia. Ele tá... O cabelo ainda tá dando pra ver que tá molhado. Eu tentei não nem pentear nem nada. Só fazer aquela zoninha mesmo com a toalha e vir. Mas ele já deu uma secada nas pontas, infelizmente. Eu acabei de molhar, mais ou menos. Mas enfim, ainda tá dando pra ver o molhadinho, né? Eu vou fazer a audiodescrição enquanto vocês vão chegando, enquanto vocês, né, vão se preparando pro que vem por aí, pra uma tempestade que vem por aí, quem sabe. Atrás de mim tem um banner majoritariamente branco. Nele, o coração ficou bem na frente, mas nele tá escrito o nome do projeto em letras rosas, que é De Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias. Acima da minha cabeça tem o nosso varal. O nosso varal, ele é azul. Os pregadores brancos seguram 3 papéis, um azul retangular, o outro vermelho em formato de coração, o outro verde também retangular. Do meu lado direito temos o Hugo Jeremias Ruralindo. O olho do Hugo tá caindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o olho do Hugo direito, não? Meu Deus. O Hugo tá um pouco cansado, ele não tem dormido bem nessa quarentena, então ele tá fechando os olhos. Ele tem um olho estilo ciborgue, ele é feito de uma caixa retangular de sapato. Ele é forrado por um papel de presente colorido que imita peças de Lego, nas cores amarelo, azul, verde, laranja e vermelho. Ele tem duas mãos com 3 garras em cada. À frente do Hugo Ruralindo, temos o potinho do vazio, que nos acompanhou ao longo desse mês. Ele tá em cima de uma caixa preta, né, uma caixa retangular preta. Ele não tá tão vazio agora. Atrás também, perto do banner branco que eu falei, tem os livros que nos acompanharam
ao longo desse mês junto com vocês. Do meu lado direito temos a lousa, é um banner que imita uma lousa escolar. Nele, com caneta branca, tá escrito o título dos nossos encontros, que são quartas, o título que é Quartas em Linha e Nós. A data de hoje, dia 29/7/2020, com Hugo Jeremias Ruralindo. O nome das histórias de hoje. E um desenho de uma nuvem. E não sei se tá dando pra ver, tá um pouquinho. Mas tem uma sementinha aqui. Não sei se... Agora eu tô com medo de mexer no celular e dar um pouco de ruim, mas tem uma plantinha nascendo das gotas de chuva que estão caindo e as palavras amarrotada, retalhar e adormecer estão em formato de raio também saindo dessa nuvem. No centro estou eu tô com o cabelo molhado, o cabelo é preto, liso. Eu tô com óculos, porque tá bem puxado. Eu geralmente não costumo usar óculos no início só pra ler, mas tá complicada a visão, então eu já comecei com óculos. Ele tem a armação marrom. Eu visto uma blusa branca com um desenho de duas crianças voando no céu, uma menina e um menino, em cima de um livro. Tem algumas nuvens, os livros estão voando por causa de 4 balões, vermelho, verde, azul e amarelo. Tem um solzinho. E eu acho que é isso, acho que eu consegui fazer a audiodescrição de tudo, né? Deixa eu ver. Dá pra ver só as folhas da plantinha, né? Não sei se... eu tô com medo de mexer, mas eu vou tentar mexer pra ver se eu consigo mostrar pra vocês o desenho todo. Gente, vai cair, mas olha só. Acho que dá pra vocês verem. Não vai dar pra botar assim, porque senão o suporte do celular não vai cair. Então eu vou voltar pra como tava. Mas eu espero que tenham conseguido ver. Meu Deus. Calma. Espero que tenham conseguido ver a plantinha. Deu pra ver sim. Então, a sementinha ali, né? A plantinha. Boa noite, Dona Ivone. Não recordo se... A Dona Ivone disse que adora nuvens. Eu também gosto. Eu gosto muito do tempo quando tá assim. Quero falar que, né, pra o de sempre, vocês podem ir interagindo nos comentários. Nossa, mexi e ficou um pouco pior. Mas é porque pra mim ali tava ok. Deixa eu tentar chegar pra cá. Enfim, espero que tenha melhorado. Mas... Olá, Alessandra, tudo bom? E aí, como eu ia falando, vocês podem ir interagindo ao longo da contação nos comentários, né? Entre si, entre o pessoal da equipe. E aí, quando acabar as contações, a gente sempre conversa um pouco, né? E aí, ao longo desse mês, nós falamos sobre esses vazios. Deixa eu tentar botar aqui pra cima o caderno, que fica melhor de ler. Né? Nós falamos do vazio que nos acompanha ao longo da vida, né? E que às vezes nós não sabemos lidar muito com esse vazio e tudo mais. Eu acho que eu até piorei a câmera agora quando eu fui mexer. Mas tá dando pra ver melhor, eu acho, né? Tá dando pra ver um pouco menos pior. Deixa eu botar o aqui no carregador. E aí, né, nesses vazios que muitas vezes a gente não consegue nomear, a gente não consegue compreender.
E eles vão se aglomerando, eles vão ficando, né, com a gente se sente pesado, porque esses vazios e esses sentimentos que a gente não consegue nomear, muitas vezes deixando o nosso coração pesar numa garrafa vazia e a gente não conseguir mais soltá-lo de lá. Esses vazios, eles também formam nuvens sobre a nossa cabeça, que se confundem com as nuvens lá de fora, e aí nossas nuvens pessoais viram nuvens comunitárias. E uma hora esse acúmulo de sentimentos, esse acúmulo de vazios, eles se rompem, né? Formando assim e fazendo cair tanta chuva do céu. O livro é do Volney Canônica, com a ilustração de Roger e Casa. Aqui. Essa é a nossa primeira história de hoje. Tanta chuva no céu. Deixa eu pegar meus companheirinhos. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu trocar. Acordou o sol. A porta não se abriu. A voz do pai chamando para a escola não foi ouvida. Pela janela, o dia era cinza. Os brinquedos estavam adormecidos. Com preguiça de levantar e sentir o vazio, enfiou a cara no fundo das cobertas. O cheiro do amaciante lembrou o dia em que caiu do carrinho de mão na gincana da escola. Ah, que choradeira! O vestido ficou todo rasgado e sujo. A mãe lavou com o mesmo amaciante. E agora esse cheiro abraçava seu corpo. O vestido recebeu vários pontos, assim como alguém que tem que ser operado por causa de algum acidente. Pulou da cama. Onde está o vestido? Vasculhou gavetas, olhou no armário. O cabide estava vazio. Poderia estar no cesto de roupa suja, talvez. Abriu a porta. O silêncio de casa vazia, de vento que dorme, de mosquito que saiu de férias, se fez presente. A escada parecia um caminho diferente ao que estava acostumada. E já havia corrido por ela, contado os degraus, deslizado sobre ela em um colchão, pisado devagar para assustar sua mãe, que sempre estava por ali sentada, lendo um livro. Agora sabia que teria que caminhar com passos novos, escutar só o seu som e experimentar apenas o próprio movimento. O livro sobre a mesinha de centro, onde a mãe costumava escorar os pés para ler, denunciava a história interrompida. Os pés sem meia tocou o primeiro degrau gelado. Menina, proteja os pés! Sempre dizia o pai. O segundo degrau também a recebeu com a mesma indiferença. A partir daquele dia, a casa não funcionaria da mesma forma. Então começou a pular os degraus de 2 em 2 para acelerar a travessia. Cruzou a casa com passos firmes, arrastando o silêncio para o lado. Era necessário fazer barulho. Bater porta, derrubar objetos, ligar rádio, televisão, ventilador, o que seja.
No sexto, encontrou o que procurava. Pegou. Fez caminho de volta para o quarto. Um caminho que agora já tinha seus barulhos. Tirou o pijama e se vestiu. Sentada na cama, ouviu o motor de um carro. Não era o barulho do carro dos pais. Esse ela sabia que não ouviria mais. Bom, nesse momento, a chuva chegou. Chorou. Chorou, chorou, chorou. Gotas e mais gotas molharam o vestido. As marcas dos dias anteriores escorreram pela costura feita para remendar a dor da queda. Gotas e mais gotas ensopavam o travesseiro amassado no aperto dos braços. Gotas e mais gotas salpicaram a janela do quarto. Gotas e mais gotas bateram mais forte no vidro, cada vez mais. Chorava lá fora e o barulho começou a silenciar as gotas e mais gotas e mais gotas que escorriam pelo seu rosto. Olhou para a janela. A paisagem lá fora estava distorcida por causa da chuva. E a chuva parecia formada pelas lágrimas de todos que choram. A mistura entre a alegria e a tristeza. E tudo escorria para onde? Bom, essa foi a nossa primeira história de hoje. Vou cessar um pouco a chuva. Deixa eu ver quem entrou. O que vocês falaram. Amei o amigurumi do Batman. Boa noite, Liz, tudo bom? Gabi falou que delícia o barulho da chuva. Sim, como a chuva lava sentimentos. Como a chuva nos lava. E hoje eu comecei essa live lavada, né? As outras também, mas dessa vez com cabelo e tudo. Justamente para demonstrar isso, para demonstrar que quando a chuva vem a gente não consegue disfarçar, a gente não consegue esconder. E muitas vezes a gente se sente vulnerável de mostrar essa chuva, mas que é necessário a gente mostrar a chuva, porque a mesma chuva que me molha pode ser a chuva que molha um amigo e todos somos molhados por essa chuva, com ou sem cobertor. E aí eu queria perguntar para vocês para onde tudo escorre, aproveitando o questionamento final da história. Para onde tudo escorre? Para onde a sua chuva escorre? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Para onde que essa chuva escorre? Vou beber um pouco de água só. Aí tá gelada. Bom, a minha chuva, ela tem escorrido pra uma coisa que eu nunca imaginei que escorreria, que eu tenho feito desenho. Eu tenho um caderninho que serve de diário, que eu comecei justamente por causa do projeto, né, quando a gente levantou o questionamento de... Vou tirar o cobertor, depois a gente volta com ele um pouquinho. Tá um pouco quente, abafado, que eu fecho tudo, enfim. Quando a gente começou com esse questionamento do por que a gente
não escreve sobre a gente e tudo mais, eu já tinha um diário, esse hábito, mas eu tinha deixado em seropédica, eu também não tinha um costume muito grande de escrever no diário. E aí quando começou a surgir esse questionamento, eu comprei outro, né? Porque não tem como ir pra seropédica pra pegar um. Então eu tive que comprar outro. E aí tinha 2 folhas, é que ele tá longe, senão eu até mostrar. Tinham 2 folhas em branco. Eu postei foto dos desenhos. E aí eu falei assim, vou desenhar aqui. Nem eu sabia que desenhava. Não tenho esse costume. Mas eu falei, vou arriscar. E aí tem escorrido pra isso, né? Tem escorrido pra aprender novas coisas. Eu também entrei num curso de idiomas, assim, online, gratuito. Tô aprendendo um novo idioma, que é francês. Pra filme e série, que é o de costume. Então, assim, ela vai escorrendo pra esses novos hábitos, esses novos... E principalmente a yoga tem me ajudado bastante, eu tenho feito yoga. Então, assim, tem me ajudado bastante nesse escorrer de águas. Deixa eu ver aqui pra vocês. Dona Ivone falou que a chuva tem muitos significados. Eu amo. Lembranças, janelas, pensar, carinhos que eu ficava olhando quando esperava a chuva passar. Carinhos? É, carinhos. Ai, Dona Ivone, sim, eu gosto muito de tempo chuvoso, eu não gosto de temporal, eu tenho medo de temporal. Em seropédica tem bastante até, e aí eu não sou muito fã de temporal, de barulho. O barulho de trovão é algo que eu não sou muito fã, eu realmente tenho muito medo. E aí eu moro sozinha, então imagina o pânico. Mas eu gosto muito da chuva, eu gosto do tempo chuvoso. Eu adoro. Não poderia, porque no dia seguinte eu fico muito mal. O pessoal que estuda comigo sabe. Mas eu adoro andar de bicicleta na chuva. Adoro. E com a bicicleta a pleno vapor na ciclovia, na chuva. O óculos também não gosta muito. Podia inventar, né? Um para-brisa um limpador de óculos assim. E tal qual nos carros, mas eu adoro a chuva também. A Bruna falou, né? Como a chuva é necessária para lavar a alma e fazer florescer os sentimentos das boas lembranças. Verdade, Bruna. Gabi falou que a chuva dela escorre para aquarela. E falou que meus desenhos estão bonitos. Obrigada, Gabi. A Nani falou que a chuva dela deságua nos artesanatos e na organização das coisas. A Dona Ivone falou que a chuva corre para a vida real, para as coisas que ela mais ama, porque ela faz bem. Eu adorei a sua relação com a chuva, Dona Ivone. Eu achei muito fofa. Sim, né, Gabi? É engraçado que essas chuvas, principalmente nesse momento de quarentena, costumam escorrer para arte e para consciência corporal. E, né, não à toa as artes são tão perseguidas. E principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que até as pessoas que são contrárias às artes por não conseguir compreender o que de fato é a arte, isso aqui que a gente faz é arte também. E até as pessoas que são contra as artes, que são os primeiros a atacar a arte, fazem uso das artes para amenizar a dor, né, da pandemia, para amenizar esse ficar em casa fechado. E aí dessa chuva que a gente falou na semana passada, desses sentimentos psicológicos que a gente tem, dessas respostas, que vai atrapalhar, vai interferir, vai reverberar também no nosso físico, né? Em mudanças físicas, seja elas qual forem. E temos também, como nosso primeiro destaque, e seguindo nessa ordem, a partir daquele dia a casa não funcionaria da mesma forma. E a casa não tem funcionado da mesma forma já, né? Tanto nossa casa, quanto nós enquanto casa da gente.
muitas pessoas. A mudança de nós, da nossa percepção sobre a gente, da nossa percepção sobre a casa que fica silenciosa e que a gente tem que ressignificar, encher de barulhos novamente. E aí isso se intensifica nesse momento de pandemia, onde a gente está em convivência constante com a gente, enquanto casa pessoal nossa, com a nossa casa e também um pouco com a casa de quem a gente se importa, né? De como é que está sendo o abrigo do outro para o outro. Então, todas essas mudanças, essas transformações, essas ressignificações do lar e pessoais, né? A Dani Vani falou que ouve a música que gosta enquanto vê a chuva. Isso é incrível, né, Dani Vani? Hoje eu tava vendo uma playlist que eu gosto bastante também. Nesse clima de chuva. A luz faltou algumas vezes, eu tô até com um pouco de receio, mas se Deus quiser a gente não vai ter interferência da luz. Mas é isso, a gente tem que ver que essa chuva, ela tá sempre nos acompanhando. É como uma nuvem que paira sobre a nossa cabeça e aí vai nos acompanhando para sempre. E essa nuvem se junta a outras nuvens e assim como o vento que vem soprando nada da história de semana passada, a gente não sabe quando essa chuva vai cair ou com qual intensidade ela cai, se ela vai cair muito ou se ela vai. Então, porque eu fico perdida um pouco com os comentários, eu vou me policiar com isso. Mas a Gabi falou do novo álbum da Taylor. E era ele mesmo que eu tava escutando, inclusive perfeito esse novo álbum, né? E sim, ele é a cara da chuva. Ele é a cara da chuva. E aí, né, a gente não sabe com que intensidade que essa chuva vai nos atingir. Esse vento, né, também trazendo nada, como foi na outra história. Mas assim, nós temos uma possibilidade, que é abrir o guarda-chuva. Nós temos a possibilidade também de procurar uma mão amiga, né? Como na outra história, a voz conhecida e aqui na chuva uma mão amiga. E essa mão amiga estendida pode ser para nos estender um guarda-chuva ou pode ser para nos convidar a dançar nessa chuva, né? E essas mãos tão significativas que podem ser de alguém que está próximo a gente ou de alguém que está distante a gente, né? Mas são mãos que contam histórias. São mãos que contam histórias em suas linhas, em seus calos ou falta deles. São mãos que contam histórias em libras também, né? Que falam de fato em gestos, em toques. São mãos que confortam, que acalentam. E aí eu queria, né, fazer a segunda provocação dessa história, que seria qual a história que a sua mão conta? Né? Eu acho que a minha várias, e ela sente saudade também de estar no tatame, né? Eu faço luta. Não conseguiria falar se eu sinto mais falta do jiu-jitsu, ou do judô, ou do karatê, mas de tocar no tatame, talvez um pouco do jiu-jitsu, por causa de todas as pegadas. E, né, mas assim, eu tenho usado pro desenho e tudo mais, mas sente falta desse toque, desse contato, dessa força. E também do toque, do carinho, de você tocar no outro. Eu não sou muito de dar abraços nas pessoas, mais na minha mãe. Mas assim, né, a gente sente essa falta. E aí, que história que a mão de vocês contam? Deixa eu beber um pouco de água enquanto vocês falam.
Bom, mas então, se vocês quiserem compartilhar alguma história que a sua mão sente vontade de contar, sente saudade, fiquem à vontade. Aí eu paro e leio. Mas eu vou dar seguimento aqui. E aí, nesses momentos, quando a chuva vem com mão ou com guarda-chuva, né, o nosso segundo destaque da história é que a chuva chega. Ela chega e se mistura com a nossa chuva, com a nossa tempestade particular, com a tempestade de tantos, né? De tantos que choram por tantas vidas, né? E aí é como falou, né? Que o choro de tantos se misturam, né? E aí é o encontro da nossa chuva com a chuva de lá de fora. E a gente começa a compreender que a chuva também vem para limpar. Deixa eu ver aqui. A Rafa falou que sente falta de tocar o mar. Também. A Gabi abraçar as pessoas, tocar frutas e flores no cadeg. A Juliana falou que a mão dela conta 3 coisas muito distintas. O lado carinhoso, porque ela ama dar abraços e gestos de carinho. O desenho, o cuidado com a folha e os trabalhos manuais. E por último, o uso da mão para representar o que mais amo, carnaval. A mão permite que eu fique batucando por aí e me preencher de alguma forma. Ai, que lindo! A mão que traz música também, né? A mão que traz poesia, em diversas formas. Ela traz poesia por meio das palavras, não faladas, mas palavras. E ela traz poesia por meio da música também, né? É bem isso mesmo. E aí, só que a gente tem, no estender dessa mão, né, novas etapas são marcadas. Ainda que amassados ou retalhados, como o vestido da menina, ainda que os nossos brinquedos estejam silenciados, né, marcando o fim de uma era, ainda assim a gente consegue compreender que nós podemos renascer e reviver dessas águas. E aí eu lembrei de uma frase, eu não consegui achar o certo de onde que era, mas quando eu li há muito tempo, mais ou menos em 2010, 2012, 2009, não sei. No livro, no prefácio do Crepúsculo, ou do Amanhecer, não sei, de um dos livros da saga, que ela fala que não é da Stephanie, não é da saga em si, ela pega essa citação de outro lugar. Eu que não consegui achar um site que eu considerasse seguro o suficiente para falar de quem que é a frase, mas a frase é: a infância é o reino onde ninguém morre. E é bem isso que a gente vem falando aqui também, né? Que a gente não pode perder esse olhar de infância, esse olhar de criança. Embora a gente tenha que seguir com uma nova etapa. E reconhecer que a gente precisa estar em constante mudança e aceitar todos esses sentimentos. E aceitar que essas águas vêm para modificar a gente também. A Dona Ivone falou que a mão sente falta de ser professora, escrever no quadro que era verde. Amo quadros giz. Minha mão segurando as mãos dos meus alunos. Ai, que lindo, Dona Ivone. Eu sinto saudade de estar em sala de aula também. Não como professora, mas como aluna. Boa noite, Letícia. Não tem problema, só pôde entrar agora. Vamos seguindo juntos. Tem muita coisa ainda. E nós estamos falando um pouco da mão amiga que nos convida para dançar na chuva de sentimentos, ou que nos ampara quando a chuva chega. E aí, se você quiser compartilhar uma história de alguma mão amiga ou a sua mão, de que histórias a sua mão conta sobre, né, algo importante, alguma lembrança que elas contem. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar com a gente. Mas ainda tem muita coisa, não se preocupe.
Mas a gente também tem que ver que nem todos têm essa oportunidade do abrigo, né? Nem todos têm um guarda-chuva à mão, ou nem todos têm uma mão amiga para o outro. Tem muitas pessoas que estão desamparadas em uma tempestade constante, em uma tempestade que elas sequer têm o domínio. Porque muito mais do que a tempestade interna delas, tem essa tempestade própria e feita, entre aspas, para elas, por essa sociedade tão desigual, por esse projeto de sociedade que é pensado para ser desigual. Então, assim, é necessário que muitas pessoas fiquem sobre uma constante tempestade, sem a oportunidade de um abrigo, para que pouquíssimas outras usufruem de um sol maravilhoso sempre, às custas dessa tempestade das outras pessoas. Então, e essa tempestade, ela se acentua na pandemia. Ela é impulsionada mais e mais e mais com essa pandemia, com esse vírus, que chega para deixar ainda mais quem já vivia nessa constante tempestade ainda mais vulnerável, ainda mais sem um abrigo, sem uma mão para estender. Porque e aí essa tempestade, esse som dos trovões, tudo, né, faz com que a gente se preocupe tanto em nos proteger da tempestade, que a gente não vê. É tipo show de Truman, mais ou menos, né, que você tá numa cidade sem controle da sua vida, controlada por outros, pro prazer de outros, e eles vão regulando essa chuva com maior e menos intensidade, e você não consiga se reconhecer nesse show de Truman. Então, assim, e aí você vai perdendo, você vai questionando o seu estar, o seu sentir, o seu ser, e você acaba não tendo tantas memórias assim, ou você não acaba, você acaba tendo sentimentos de que você não tem tantas memórias boas para recordar. Que é a nossa segunda história de hoje. A Letícia falou que as mãos sentem falta de estar com as pessoas, de tomar um café com risadas. Ai, eu sinto muita falta de ir na Starbucks também. Às vezes eu não tinha nada para fazer e acabava parando lá. Bom, a segunda história, né, é essa, o Para Recordar, da Daniela Moura. Vocês conseguiram ver? Bonitinha a capa. Para recordar. Sofia tinha um amuleto da sorte. Foi um presente dado pelo vovô Manuel. Ela guardava o amuleto como se fosse a coisa mais importante do mundo. E para a Sofia, realmente era. Vovô Manuel era um homem de poucas palavras. Mas, quando estava com Sofia, voltava a ser criança. Os dois passavam horas e horas e horas conversando, sempre ao lado do pessegueiro. Em um lindo dia de primavera, eles sentaram para ler bons livros e comer pêssegos fresquinhos. Em um momento, quando o vento tocou a pele macia de Sofia e a pele enrugada do vovô, os dois sentiram um arrepio e se olharam nos olhos. Naquele instante, não se ouviu mais nada. Vovô Manuel deu a Sofia uma semente e pediu para que ela guardasse. Sempre que estivesse triste, era para segurar a semente bem forte na palma da mão. E na sua memória, viriam apenas boas lembranças, como daquele dia. E assim Sofia o fez.
Uma semente seca, aos olhos de quem não entende, pode parecer apenas o que sobrou de uma fruta. Mas para Sofia, aquela semente era muito valiosa. Por quê? Bom, porque a fazia se sentir protegida e amada. E fazia lembrar-se de alguém muito, muito, muito especial. E aí, com essa história do avô, a gente também parabeniza a todos os avós e avós que estão aqui ou que não estão, mas a todos esses avós e essas avós, né, nessa semana que a gente comemorou esse dia, no domingo. E aí que nesse tempo de pandemia, para muitos a data deixa esse tom mercantilizado que ela ganha, né? Assim como todas as outras coisas nessa sociedade que viram coisas realmente. Então, essa data ela ganha uma importância, ganha um sentimento diferente nesse momento de pandemia, né? Que essa importância desse laço, de se estreitar esse laço. Eu vou beber só um pouquinho de água. Eu queria perguntar pra vocês quem é essa pessoa especial que a sementinha te faz lembrar. Acho que pra mim, tem tantas pessoas, né, que eu acho que eu não saberia escolher uma pessoa pra representar essa sementinha. Eu acho que todos vocês, né, que acompanham a gente, que estão com a gente, o nosso grupo, assim, tem sido semente valiosa pra mim. Gabi falou do avô dela, sim, ele também é uma das minhas. Mas eu acho que essas ideias e essas sementes que a gente traz aqui também são muito valiosas pra mim. Eu acho que eu escolheria esse momento e esse... A Juliana falou que justamente a avó dela. E aí o nosso destaque é essa ilustração do livro, o primeiro, né? Porque nela nós recordamos, né? Já que o nome do livro é esse, Para Recordar, nela nós recordamos da cadeira que não está vazia, né? Do aprendizado pelo livro, pela história. E vemos também que tem um passarinho, né, nos mostrando que aquele momento ali tá acontecendo, mas que ele também vai passar, porque tudo passa. Mas que a lembrança dele vai continuar pelo aprendizado, por meio do conhecimento, por meio dessa troca que o avô tá tendo com a neta nesse momento. E é esse aprendizado, né, essa cadeira que está ocupada desse passarinho, que nos faz revisitar tantas memórias que a gente teve aqui também ao longo desse mês. Deixa eu ver mais quem falou. A Ju também falou que sente saudade da avó. A Nani falou do paizinho e das sementes que ele deixou para ela. Juliana falou dos professores. Outra semente... Sim, né? Os professores, eles estão sempre plantando sementes, por isso eles são tão perseguidos, né? Eu também tô morrendo de saudade dos meus. A Alice falou dos pais, né? A saudade tá forte nesse período. Sim, né, Alice? Eu morro de saudade da minha mãe também, das minhas irmãs, do meu sobrinho. E, né? E como a gente tava falando desse desamparo da chuva, né, anteriormente, dessas pessoas que estão em constante desamparo. Olha, alguém falou,
não consigo ver quem falou na conta do projeto, que sente falta da tia-avó. A Dona Ivone falou da mãe dela, com certeza. E aí, uma das pessoas que são desamparadas, ficam desamparadas nessa chuva, que a gente estava falando há pouco, né, na primeira história, são justamente os idosos, né? Não à toa nós vimos a forma como foram tratados no enfrentamento a essa pandemia, né? Na questão como se a vida deles valesse menos do que a de um jovem. E isso se dá por causa desse produtivismo que é o que alimenta a sociedade tal qual nós conhecemos hoje, né? E aí tudo que é considerado improdutivo, tudo que é considerado um peso, porque não vai produzir, não vai render lucro para a sociedade, o lucro, obviamente, o lucro material, é facilmente descartado pelos capitalistas, pelas fábricas e tudo mais, porque tudo o que importa nesse sistema de sociedade, nesse molde de sociedade, é justamente a produção e o consumo imediato e material. As sementes, elas formam, elas nos permitem formar algo incrível, que são as ideias. Uma pequena coisinha, né, você consegue abrir um leque de ideias, e aí você consegue ver o fantástico, você consegue, como na história de semana passada, encontrar com o seu pássaro encantado, com o seu animal encantado que seja. Isso é muito perigoso, né? Então é descartado, é deixado ao acaso, à própria sorte. E essa supervalorização desse consumo, desse sistema de produção e de material, de supervalorizar o material, aquilo que a gente pode tocar e pode usar naquele momento, acaba reverberando no nosso cotidiano, nos nossos laços pessoais, né, no nosso sentimento, né, e a gente acaba deixando passar pequenos momentos, pequenas interações, pequenas amizades, e aí a gente vai enfraquecendo laços, a gente volta para aquela história do Caxi, onde a gente vai se pegar sozinho, e sem a força do nosso coletivo, sem a força da nossa comunidade, da nossa aldeia que seja, e a gente sozinho não consegue fazer a revolução que a gente quer. Então é justamente nesse sentido que você vai colocando mais e mais chuvas, mais e mais empecilhos, deixando mais e mais pessoas vulneráveis, para que, né, não se reconheça todo esse potencial e se preocupe só com escapar da chuva, de uma chuva produzida, de uma chuva né, que não é só sua e que você não tem controle sobre ela, aparentemente. Deixa eu ver. Ana Paula falou que as sementes que germinam crescem e florescem, sim. A Lohana falou que sente muita falta da avó. Felizmente, eu consegui vir passar esse momento com a minha. Enfim, foi um pouco como voltar para a infância também, já que eu fiquei a maior parte do tempo que eu recordo de infância com ela, com meu avô e com a minha bisa. A Dona Ivone falou, né, ser descartado, ser rotulado de velho no mundo onde vencem os espertos, não os melhores. O melhor é se distanciar desses ambientes tóxicos, sim.
A Ana Paula falou que as histórias e as memórias dos nossos idosos não podem ser apagadas, precisam ser semeadas. Exatamente, né? Precisam sempre virar semente. E deixa eu ver onde que eu tava assim. Na história, né, também temos a representação, justamente como a Ana Paula falou, precisam ser semeadas, precisam virar sementes. E na história, essa semente é uma semente de pessegueiro, né, que dentro de tantos significados, como a Alexandra ela falou um pouco também na nossa reunião, dentro de tantos significados, o pessegueiro representa uma nova era, uma nova etapa, uma nova força, uma nova vida. Então, nós precisamos ser essa nova etapa da gente, essa nova força, essa nova vida, né? E assim como no primeiro encontro, no primeiro conto, nós temos essa ressignificação de nós, né? A ressignificação das nossas memórias, a ressignificação do nosso mundo, a ressignificação da nossa infância e a ressignificação dos nossos objetos, né? Que vem por meio dos objetos. E aí temos o segundo destaque. E aí eu vou mostrar o segundo destaque aqui, né? Que eu acho que essa imagem é muito fofinha da Neto com o avô. E que ele tá falando: uma semente seca aos olhos de quem não entende pode parecer apenas o que sobrou de uma fruta. Mas para Sofia, aquela semente era muito valiosa. E é isso, né? Os vários significados que pra gente significa uma coisa e pro outro pode significar outra completamente diferente. E não significa que um tá mais errado do que o outro, que um tá mais certo do que o outro. Apenas são visões de mundos diferentes, proporcionadas justamente pelo contexto, né? E aí eu queria perguntar qual é o amuleto de vocês, qual é essa sementinha de vocês. E aí aproveitando esse conto que se liga ao outro e que se liga tantos, o meu é esse Batman de crochê. Ele foi feito pela minha mãe. Eu sempre gostei muito do Batman, não sei exatamente o porquê, mas eu sempre li muita história em quadrinho e tudo mais. E eu sempre gostava muito do Batman, Tartaruga Ninja, mas o Batman sempre foi meu preferido. E a minha mãe fez esse Batman na pandemia, né? E me deu de aniversário. Eu fiz 25 anos, mas ganhei um Batman. E isso que é legal, né? Você entender que você pode manter a infância, essa infância viva em qualquer contexto, em qualquer idade. E aí eu queria saber qual seria a sementinha de vocês, qual seria o amuleto de vocês. E aí esse amuleto, ele vai vir pra nossa nuvenzinha, pra ir pro nosso varal, encerrar o nosso varal, deixar o nosso varal completinho. E aí eu vou escrever aqui, falem os amuletos de vocês. Eu vou botar aqui o Batman. A Gabi eu já vi que falou, né? Deixa eu botar aqui o Batman. Deixa eu ver. Você respondeu antes de perguntar, mãe de Ná. A Dona Ivone falou que ouviu sempre histórias, por isso adora tanto. Sempre contei histórias para meus filhos e alunos e o ensinei a viajar na imaginação. Isso é muito importante, Dona Ivone. A Gabi falou que as sementes são a coleção de selos que o avô dela deu. Você lembra da coleção de moeda? A coleção de moeda também. Eu vou botar aqui a coleção de moeda, porque a gente tentou tanto organizar a coleção de moeda e contar, a gente nunca conseguiu. Coleção de selos e moeda. A Juliana falou que tem um bichinho de pelúcia que recebeu... Ai, meu Deus. Que recebeu da madrinha aos 3 anos de idade. Ele está todo destruído, mas eu levo comigo sempre. Me sinto protegida com ele. Ai, que graça. Eu vou botar aqui bichinho de pelúcia.
É, né? O Batman arrasou mesmo. A professora Fabrício, os filhos dela. A Bruna falou a família. Você ainda tem a das moedas? Um dia a gente consegue contar. A Nani falou que o amuleto dela é o Eric. Vou botar aqui, Eric. A Letícia falou que as filhas dela, Isabelle e Heloísa. Vou escrever o nome delas aqui. É com Z. Isabelle e Heloísa. Gente, cadê o nome? Ah, é para com Z também. Heloísa, pera. Heloísa. Dona Ivone falou que tem um caderno muito amarelo já, tem receitas escritas, coladas, copiadas, sujas e amassadas. A filha adora. Vou botar aqui livrinho de receitas da Dona Ivone. Livrinho de receita. A Nani falou de uma toalhinha. Ai, meu Deus, perdi. Cadê? Ah, tá. Assim, toalhinha de mão do pai. Eu vou botar aqui, toalhinha. A família, Alice falou também, vou botar aqui. A Liz falou que o amuleto é energia interior. Olha que legal. Eu tenho encontrado muito dessa energia. Peraí. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho encontrado muito dessa energia interior na yoga, Liz. É muito boa, né? Sim, a Gabi falou dessa questão da ancestralidade no caderno de receita. Me lembrou muito uma receita de família também que a gente faz em toda Páscoa. Era da minha bisa. Eu não sei se é próprio da terra dela. É em algum lugar de Portugal. Eu não sei se interior, se... Enfim, da onde, eu não vou saber. Mas a gente faz toda Páscoa, que é o fubá. Aí me lembrou essa questão da receita, da ancestralidade, me lembrou isso. Pé de jabuticaba. Vou botar aqui, pé de jabuticaba. Bom, se tiver mais alguma, se alguém quiser mandar mais alguma, fala que eu pego e coloco. Aqui a nossa nuvenzinha com o que vocês colocaram, ela vai ficar aqui. Ela se junta aos outros. E aí ela completa o nosso varal que começou vazio, né? E aí a gente fecha esse mês de julho, o mês que a gente falou de vazios e que a gente falou desses vazios, dessas, né? Desses sentimentos que nos deixam assim. E esse vazio, ele dá lugar ao silêncio, ele dá lugar às memórias e às saudades também. E assim como a menina do conto, né, do avô, a gente não se preocupa, né, com o silêncio, com a saudade, porque a gente também consegue ouvir muito do silêncio. Então, eu queria perguntar para vocês, já para finalizar, se vocês pudessem inventar uma palavra, ou se vocês pudessem dar um verbo de ação ou qualquer coisa nesse sentido que represente o que esse mês foi para vocês. Que palavras vocês inventariam ou falariam, né? No sentido de ação mesmo. Eu colocaria... A minha eu vou, entre aspas, roubar de um post, né? Que... Deixa
Deixa eu botar aqui, rapidinho. Eu vou roubar da internet, mas eu acho que sintetiza muito o que esse mês foi pra mim, que é o emocionada. Emocionada. E aí, pra vocês, se vocês pudessem inventar uma palavra que representasse esse mês pra vocês e os nossos encontros, qual que seria? Ou então pode ser um verbo de ação mesmo, ou alguma coisa nesse sentido. A Dona Ivone falou que adora o quintal, né? Que ela tem várias árvores, que tem mais de 40 anos. Nossa, devem ser grandes. E aí, que palavras que vocês dariam? Recordar, lembrar, sentir. Vou botar o sentir, senão vai ficar muito. Eita, sentir. Amorança. A Liz botou amorança. A letra não é das melhores, mas vale. Gabi botou saudade. A Rafa, surpresa. Felipaz. Gostei. Felipaz. Eu tava tentando ler o outro que você colocou em cima. Feliolais e achar uma... Felipaz até que faz sentido. Mais alguma palavra? Alguém quer falar mais alguma palavra? Lembrançando, adorei. Lembrando. A Bruna, ressignificar. Tem espaço. Ressignificar. Mais alguém? Alguma palavra? Rememorar. Reinventança, adorei também. Deixa eu botar aqui. Reinventança. Eu colocaria também um amorão, que é amor e união. E aí pode ser de amora também, né? Sementinha de amora, amorão, enfim. Então essas palavras, elas formam a nossa nuvem, pesam, faz a chuva cair, mas nós temos uns aos outros, nós temos a mão um dos outros, e que sempre convidamos a dançar nessa chuva juntos. A Letícia falou empatia. Vou botar aqui, Letícia. Empatia. E nós temos a mão as mãos um dos outros, né? Todas as quartas. Antes de encerrar, vamos para nossa foto. Deixa eu segurar aqui. Aqui. Deixa eu tirar o óculos pra foto, gente. Ai, o cabelo eu já desisti dele. Mas de qualquer jeito não vai. Vocês conseguiram tirar? Eu acho que sim, né? Gente, quem tirou a foto com óculos,
tira sem osso. O cabelo ficou bem dividido no meio, né? Mas enfim, tá bom. Conseguiram tirar foto? Manda foto pra gente. Aí eu vou deixar... Olha, a Ana Paula botou esperançar. Aqui embaixo. Esperançar. Vocês conseguiram tirar a foto direitinho? Envia a foto pra gente. Quem tem meu contato pode enviar pra mim. Quem não tem pode enviar aqui na página ou enviar no e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui de linhas. Deixa eu ver se tá certinho. Sim. E aí, se vocês quiserem compartilhar alguma história que não queriam compartilhar aqui com a gente ao vivo, preferem compartilhar, né, no privado, em anonimato, pode enviar essas histórias para o nosso e-mail, né? Vamos sempre tendo esse exercício de falar um pouco da gente. E aí a gente caminha pro encerramento desse mês. E aí o nosso varal, que começou vazio, ele termina hoje cheio, né? Cheio de nomes de passarinhos que também passaram ou que estão passando, mas que não estão com a gente. Ele termina com palavras que pesam e despesam no nosso coração, que não tá numa garrafa, e que bom que não tá nessa garrafa. Ele termina com o nome dos nossos animais encantados, que a gente busca, né, dessa força para continuar, dessa força para lutar, dessa força para a revolução. E ele termina com todos aqueles com os nossos amuletos que pesam a nossa nuvem, mas que também nos confortam e nos mostram que é preciso ressignificar, que é preciso continuar e que a chuva vem para limpar, que é só mais uma etapa da nossa vida. Também terminamos com o nosso pote, né, que começou vazio e hoje ele termina cheio de trechos dos contos e trechos que ficaram marcados em nossas memórias e trechos que nos mostram que essas memórias elas são partilhadas e que esses trechos, assim como nós vimos hoje, possam se tornar sementes, né, que nos impulsionam né, nessa jornada de conhecimento, de revolução, e que sejamos sementes sempre, que sejamos sementes em nossas vidas, que sejamos sementes em nós e nos outros, né, e que essas sementes floresçam em vários jardins e que sejam essa semente de girassol, que a gente sempre procure essa luz, esse sol, essa revolução. Então vamos juntos sempre, né, em ideias e memórias e forças e lutas. E é isso, né, vazio. Vimos que vazio também passa e que tudo passa. Sejamos pássaros, sejamos sementes, sejamos seres encantados sempre. Pra gente, pro outro. Até quarta que vem, nesse cantinho, no mesmo bate-horário. E é isso. Tchauzinho, espero vocês na quarta que vem. Uma boa noite. E um bom final de semana pra todos.